então a palavra ao Carlos Ventura, e a todos desejo uma excelente sessão. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a mais uma tertúlia que começou por ser pensada, evidentemente, para estarmos todos juntos nesta magnífica biblioteca, mas que meteu-se um pequeno contratempo há um par de anos e, portanto, tem sido sempre por Zoom. Hoje a nossa tertúlia será acerca das conferências do Casino, essa de Queiroz e a geração de 70, comemorando ou assinalando o seu século e meio. As conferências democráticas foram promovidas por um escola influenciado por uma sucessão de mudanças sociais e de movimentos revolucionários, inclusivamente a recentíssima Comuna de Paris. Disse Antero: temos um programa, mas não uma doutrina. Somos associação, mas não igreja. Isto é, liga-nos um comum espírito de racionalismo, de humanização positiva das questões morais, de independência de vistas, mas de modo nenhum impomos uns aos outros opiniões e ideias. Como é que fim de citação, como é que estas conferências ajudaram a melhorar Portugal? Como eram os anseios cívicos nesse século XIX? Desta vez, hoje, e ao contrário do que todas as anteriores tertúlias foram, que se situam no presente ou questionam o presente, nós recuamos hoje ao século XIX. Mas as problemáticas atuais que assentam na intervenção cidadã vêm no esteio desta geração de 70. Como é que esta geração abriu caminho à emergência cívica da última década da monarquia e da década e meia da República? A Seara Nova, nascida em 1921, é descendente direto da geração de 70. E eu ainda hoje estive a visitar a excelente exposição exatamente acerca da Seara Nova e do seu século, e terei que voltar porque é uma excelente exposição que eu aconselho nesta nossa Biblioteca de Alcântara. Mas a resistência durante a ditadura teve também inspiração na geração de 70. António Valdemar estará connosco hoje, é jornalista e autor, olicipógrafo, membro da Academia Portuguesa de História e da Academia das Ciências de Lisboa, e dir-nos-á também como é que as conferências do Casino foram germe da intervenção cívica em Portugal. António Valdemar, estudioso e profundo conhecedor deste tema, tem a palavra. É preciso desligar, é preciso ligar. Não, estou. Ótimo, muito bem. O microfone tem que ser ligado. Boa tarde. No canto à esquerda, isso. Exatamente, já está. Muito bem. Já está, estão a ouvir? Sim. Muito bem. Os meus cumprimentos e os meus agradecimentos, que são dirigidos à direção da Biblioteca de Alcântara, divisão da rede de bibliotecas da Câmara Municipal de Lisboa, do seu pelour da cultura, ao Dr. Carlos Ventura, que está a promover estes e outros ciclos integrados numa programação de cidadania e cidadania associada à cultura, e o muito gosto de estar hoje
a falar em termos genéricos acerca deste acontecimento. As conferências do Casino nasceram no Bairro Alto, prosseguiram em São Pedro de Alcântara, tiveram expressão no Chiado, no Grêmio Literário e também no largo que hoje se chama Largo Rafael Bordal Pinheiro, mas que na altura se chamava Largo da Abegoaria. Muito bem. Como surgiu toda esta movimentação e intervenção? Em casa de Jaime Batalha Reis. Jaime Batalha Reis morava na travessa do Grêmio Lusitano, que presentemente na travessa do Guarda-Mor, que hoje em dia se chama Rua do Grêmio Lusitano, num edifício que faz esquina para a Rua Diário de Notícias. Nessa casa se instituiu aquilo que ficou a ser designado o Cenáculo. E o Cenáculo reunia aqueles que viviam em Coimbra, aqueles que estavam em Lisboa e todos aqueles que, desde 1864-65, haviam participado numa das mais ruidosas polémicas: bom senso e bom gosto. O que foi o bom senso e o bom gosto? Que é a gênese do Cenáculo e a gênese das conferências de Casino. Manuel Pinheiro Chagas, a que o Essa de Queiroz várias vezes chama o Homem Fatal, publicou um livro de versos chamado Poema da Mocidade, que tinha no final uma carta de António Feliciano de Castilho. Por conseguinte, não é um prefácio, como regra geral se diz, mas é um pós-fácio. E nesse pós-fácio, António Feliciano de Castilho, um dos sobreviventes do romantismo, porque Herculano ainda estava vivo, só veio a falecer alguns anos mais tarde, António Feliciano de Castilho insurgia-se com as manifestações poéticas e outras da nova geração de Coimbra. E em termos que não eram muito simpáticos, o que levou Antero de Cantal a responder com uma certa energia e veemência. Antero tinha sido, na ilha de São Miguel, vizinho de Castilho quando ali se instalara para dirigir o primeiro jornal de agricultura que houve em Portugal. Castilho montou também uma escola, promoveu numerosas iniciativas, deu ao jornalismo um impulso muito significativo, para além do impulso que tinha dado ao próprio Jornal da Agricultura. Enfim, Ponta Delgada, que era o capital da ilha de São Miguel, e a ilha adquiriram uma notoriedade singular durante cerca de 2 anos em que Castilho, António Feliciano de Castilho, viveu na então Rua do Lameiro, e desde o século XIX, a partir da morte de Castilho, como homenagem, passou a ser Rua Castilho. Ora, Antero, que havia sido aluno de Castilho em Ponta Delgada e depois em Lisboa, no Colégio do Pórtico, ali na Rua do Machadinho, esqueceu completamente as barbas veneráveis do seu antigo mestre e veio à estocada. Veio à estocada e, com a maior energia, ele repeliu todas as acusações e consideraram o Castilho um Árcade póstumo. Não era apenas um romântico, e um romântico de segunda linha, porque na primeira linha estaria o Garrett e o Herculano. Era pior do que isso, era um Árcade. Para a geração, o Castilho nunca havia estado
nunca havia estado nas grandes lutas e nos grandes programas românticos. Essa polémica desenvolveu-se de uma forma extraordinária em Coimbra, em Lisboa, em todo o país, em todas as regiões dos Açores, da Madeira e também das ex-colónias portuguesas. É uma coisa extraordinária que é muito raro ter existido. Alberto Ferreira reuniu em 3 volumes de grande documentação, nos anos 60 e 70, todos os folhetos que saíram de um e do outro lado. E é exatamente esse acontecimento que começa a dar uma grande aura a Antero, a Teófilo e a outros, e ao mesmo tempo um significativo declínio de António Feliciano Castilho. Mas a polémica prossegue. A polémica prossegue algum tempo depois com a tradução do Fausto do Goethe, feita por Castilho. Antero, que já dominava a língua e a cultura alemãs, Antero investiu e procurou demonstrar que Castilho, não sei se estão a ouvir ou não? Então, quero saber se estão a ouvir. Tá? Estamos a ouvir perfeitamente. Muito bem. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. E então há uma segunda polémica a seguir a esta. Há uma segunda polémica a seguir a esta, que é a tradução do Fausto. E é uma tradução que o António Feliciano Castilho fez através do francês e não diretamente do alemão. O que é que deu lugar a essa polémica? Antero é um dos participantes. Além de Antero, ocorre aqui uma situação verdadeiramente singular. Joaquim de Vasconcelos intervém na polémica, recorre a uma senhora do seu convívio, passa a alargar a sua intimidade, vem a casar com essa senhora radica-se em Portugal e dá um impulso extraordinário, não apenas à língua e literatura alemã, mas a todos os estudos filológicos que se efetuaram a partir dessa altura e até 1925. A senhora chamava-se Carolina Micaelis de Vasconcelos. É, por conseguinte, a segunda polémica muito forte, que ainda não foi devidamente toda ela compilada à semelhança do bom tempo, do bom senso e bom gosto. E vai surgir então a terceira polémica, pelo menos mais uma polémica. É a polémica das conferências de Casino. As conferências são anunciadas para o fim de abril, maio, iam prolongar-se até junho, e eis não quando aparece o então ministro do Reino, o equivalente a ministro da Administração Interna hoje em dia, que é o Marquês de Ávila e Bolama. O Marquês de Ávila e Bolama era apenas para Antero de Cabral, o filho do senhor António José da Vila, não era nada Ávila, natural da ilha do Faial, e acrescenta o Antero, filho de um honrado sapateiro das Ilhas de Baixo. Qual é a intervenção do Duque de Ávila e Bolama, então ministro, simultaneamente do Interior e chefe do governo, então constituído? Ele manda encerrar as conferências de Casino. E porquê é que ele manda encerrar depois delas já se terem efetuado? Porque aparece um judeu. E é o aparecimento de um judeu que desencadeia um problema tremendo. E mais do que o aparecimento do judeu, era o tema que o judeu iria abordar. E qual era, afinal,
esse tema os historiadores críticos de Jesus. Ora, muito bem, o que é que isto significava? O Salomão Sáraga, um dos colegas de Antero, de Essa, de todos quantos Batalha Reis, de todos quantos faziam parte do cenáculo, tinha lido uma das primeiras grandes críticas a propósito da vida, obra, personalidade e legado de Jesus, escrita por Ernest Renan. E é, evidentemente, a notícia dessa conferência que terá motivado, muito possivelmente, os mais diversos contatos entre o Terreiro do Paço e o convento de São Vicente de Fora. E porquê o convento de São Vicente de Fora? É porque aí residia o patriarcado de Lisboa. O patriarca vivia no convento de São Vicente de Fora. E entre o patriarca de então e o primeiro-ministro, também com funções de ministro do Interior, ministro da Administração Interna, há uma decisão de legalmente cancelar as conferências. Isso deu um escândalo brutal e é, por conseguinte, a terceira grande polémica dentro das outras polémicas já existentes. Quem é que inaugura o ciclo de conferências? As conferências efetuaram-se ali, no Casino de Lisboa. O casino estava numa das esquinas ali do atual Largo Rafael Portal Pinheiro, precisamente aquele que faz esquina para as traseiras do Hotel Borges, e que durante muitos anos era uma casa de móveis e decoração chamada, salvo erro, Barbosa e Costa. E aí há a apresentação de Antero de Cantão. Qual o objetivo destas conferências? Ligar Portugal às grandes preocupações e inquietações que separam Portugal do resto da Europa. O caminho de ferro, o comboio, já havia ultrapassado os Pirineus e trazia de Coimbra os livros, as revistas e os jornais que todos ou quase todos os dias invadiam Coimbra, Lisboa e, de algum modo, o Porto. Em Lisboa, fundamentalmente, no Grêmio Literário. Temos aí a biblioteca do Grêmio Literário na Rua Aivans, que, na altura, era muito frequentada por todos os componentes do Senado. E eles aí têm todas as novidades da imprensa e também das últimas grandes publicações. Eu considero a Biblioteca do Grêmio Literário um dos grandes tesouros de Lisboa que merece ser totalmente salvaguardado, como tem sido até agora. É uma coisa extraordinária, porque ali houve, na altura, tudo o que não aparecia na Biblioteca Nacional e nas outras bibliotecas, nomeadamente Coimbra, que era a sede da Universidade em Portugal. Porque só com a República é que a Universidade vai continuar em Coimbra, vai ser inaugurada em Lisboa e vai ser também inaugurada no Porto. É uma das grandes conquistas da República, que é a fundação da Universidade, simultaneamente, em Lisboa e no Porto, a completar a antiga universidade, a antiga e prestigiosa Universidade de Coimbra. Ora, Antero faz uma proposta. Faz uma proposta em que todos partilham. Unir Portugal às inquietações europeias. As inquietações europeias distribuíam-se em todos os setores da atividade. Um dos mais importantes era a educação. A educação está
no centro das grandes preocupações. Quem é que vai falar sobre a educação nas conferências do Casino? Adolfo Coelho, professor do curso superior de Letras, mais tarde Faculdade de Letras, e irmão de Eduardo Coelho, fundador do Diário de Notícias. É a grande conferência sobre a necessidade da educação para acentuar a relação entre Portugal, dentro do seu próprio país, com todos os possíveis cidadãos e, ao mesmo tempo, ir ao encontro das aspirações europeias. Outra conferência, a conferência sobre a literatura contemporânea. A literatura contemporânea é o autor, o Augusto Soromenho. Augusto Soromenho era um erudito, professor do curso superior de letras, fez uma análise e que considerou as grandes figuras, nomeadamente, era o Garrett e o Herculano. O Herculano estava vivo no seu retiro de Val de Lobos, ao pé de Santarém, e aplaudiu as conferências. Castilho fica numa situação embaraçosa, tanto mais embaraçosa quanto ele próprio, Castilho, tinha sido derrotado em duas polémicas. A polémica literária do mau tempo e do bom senso e bom gosto, e a segunda polémica igualmente literária da tradução sofisticada, incompleta e nada agradável do Fausto de Goethe. Quais as outras conferências? Essa de Queiroz aparece com uma conferência que se chama O Realismo na Arte. O realismo na arte era uma aproximação com a pintura de Courbet, que já decorria no ar livre, é o Déjeuner sur l'herbe, e eram também as novas manifestações, nomeadamente Flaubert, Zola. Tudo aquilo que vai ser um dos paradigmas da própria obra do Eça de Queiroz. Mas quem é que fala? Estou a falar puramente de improviso. Mas quem é que fala? Vai falar o próprio Antero de Cantal. Nós temos a conferência do Antero. O Antero faz a apresentação e o Antero faz também a sua conferência. Como se chama a conferência de Antero de Cantal? Causas da decadência dos povos peninsulares. Ora, a primeira das causas que Antero de Cantal aponta é a expulsão dos judeus. Em 1496, o decreto em Muge, onde está hoje em dia a Casa Cadaval. Esse decreto tem as mais funestas consequências. A ligação de Portugal com o mundo decorria através das grandes figuras judaicas que estavam em Portugal há alguns séculos e haviam contribuído para a epopeia dos descobrimentos. Não podemos esquecer o contributo que deram o infante Dom Henrique e aos seus sucessores, até ao Dom João II. Outra consequência, Lisboa estava centralizada no Terreiro de Passos. Era necessário proceder a uma descentralização política e administrativa. E essa descentralização política e administrativa apontava para a valorização dos territórios locais, ou seja, o municipalismo que foi defendido por Alexandre Herculano. Por conseguinte, é um reencontro com os municípios. Eu devo estar a falhar aqui mais uma conferência, até que surge, conforme eu disse, a conferência do Salomão Sarga, que é, como é que dizer, a estocada final e que não chega a ser proferida. Não chega a ser proferida, o casino é encerrado e rebenta um escândalo enorme. Um escândalo enormíssimo.
Eu julgo que é uma polémica que ainda não acabou. Esta polémica continua viva, porque continua vivo aquilo que motivava o espírito do Salomão Sárraga, mas, sobretudo, o espírito de Antero de Cantal nas causas da decadência dos povos peninsulares. Acabou aquela Inquisição em 1821, mas a partir de há 200 anos têm surgido, lamentavelmente, até aos nossos dias, várias outras Inquisições. Diferentes, mas Inquisições. Outros nomes, mas Inquisições. E é, para cada geração que surge, uma advertência para o presente e um aviso para o futuro. Em traços largos, este é o panorama genérico das conferências. Mas o que é que acompanha as conferências do Casinho e que vem assinalar e acentuar o seu significado, a sua dimensão e a sua amplitude? Nada mais, nada menos do que a publicação semanal, quinzenal, das farpas que são orientadas, dirigidas e redigidas simultaneamente por Eça de Queiroz e por Ramalho Ortigão. Os textos que eles escrevem debruçam-se sobre os grandes problemas nacionais e regionais, e como não podia deixar de ser, entrou nesse contexto todo o espírito que impulsionava as conferências de Casinho, tudo o que deu lugar ao seu encerramento, tudo o que estabeleceu a grande controvérsia com o poder. Ora, por conseguinte, nós temos, caros amigos e amigas, caros amigos e amigos, caros cidadãos e cidadãs, a gênese e a contextualização das conferências de Casinho. Eu julgo, eu quero crer, que, de um modo geral, esse programa ainda está por cumprir. Tem havido numerosos contributos até aos nossos dias, mas os objetivos genéricos ainda não foram conseguidos na sua plenitude. E eu julgo que esta reunião de hoje tem, essencialmente por finalidade, incutir no nosso espírito, no espírito de todos nós que estamos aqui presentes, e de que eu sou apenas um mero condutor de opiniões várias, mas obedecendo ao essencial, de procurar também aprofundar aquilo que é necessário para haver uma aproximação de Portugal, da Europa e também do resto do mundo. A todos, muito obrigado. Ainda não dei um abraço ao Josué Roá, que está ali também de frente, uma amizade que tem mais de 60 anos. Amizade por ele, pelos pais, pelos tios, por toda a família, ou seja, pela família Benoliel e pela família Roá. Ao Josué, entre muitos outros motivos de gratidão, eu devo ao Josué ter-me acudido como médico, como grande médico, mestre da cirurgia e de uma escola de cirurgia em Lisboa, hospitalar, e não só, a minha vida, e também acudir-me noutras doenças à margem de uma notável intervenção cirúrgica que me prolongou a vida. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. António, eu soube hoje que ias falar e o Carlos Ventura telefonou-me. Eu estou a ler as memórias e estou a meio do prefácio. Agradeço. Está aqui, eu posso provar. Com o lápis na mão. É um dos maiores livros deste ano. O ano vai fechar com chave de ouro com as memórias do Josué Roá. Abrangem 3 séculos, 18, 19, 20 e 21. É um livro para todos nós lermos e lermos a aplaudir permanentemente.
por amor de Deus, pá, não querias uma expectativa dessas, pá, Não. porque, enfim. Vamos aguardar pela saída do livro. Vão todos dar-me razão. Obrigado. Um abraço. Obrigado, António Valdemar, por esta exposição, como sempre, de uma enorme clareza, porque é assim que o António Valdemar expõe. Tínhamos falado que apresentaria ou falaria de um par de livros que completassem este tema. Olha, muito bem. Eu não vou dar 2, vou dar 3. O primeiro é um livro do Eça de Queiroz, chamado Notas Contemporâneas. Nele se integra o texto evocativo de Antero, um gênio que era um santo e que tem a descrição extraordinária do cenáculo. O que era o cenáculo, quem o constituiu, e ninguém melhor do que o Eça, nesse texto, descreve tudo isto. Segundo, eu recomendo, apesar do livro ter sido muito censurado pelo próprio, uma campanha alegre do Eça de Queiroz, que era o autor das farpas e inclui ali as farpas que acompanharam as conferências do Casino e se insurgiram contra o Duque d'Ávila. Terceiro, e julgo que os últimos aqui poderão ser os primeiros, de Antero, o pequeno opúsculo, o pequeno grande opúsculo, que se chama Causas da Decadência dos Povos Peninsulares. Recomendo a edição, que tem um prefácio de Eduardo Lourenço. Muito bem. O debate está aberto. Quem quiser pôr questões ou... Eu ia ali só um minuto buscar um pouco de água, tenho a garganta um pouco afetada, e o Chossua, como médico e amigo, disse que eu devia beber por dia pelo menos 2 litros. Eu não consigo beber um, talvez seja por isso. Mas venho já, é só um pequeno momento. Ok. Portanto, quem quiser pôr questões ou intervir, é o momento, seja escrevendo no bate-papo, e nós leremos as questões, que quem não quiser, ou as observações, quem não quiser fazê-las de viva voz, ou então, até mais, talvez mais interessante, quem quiser pôr essas questões ou fazer essas observações de viva voz, é convidado a fazê-lo. E, Joshua, quando sair o teu livro, poderemos fazer uma destas tertúlias acerca das tuas memórias, porque o livro está aqui, está aqui o livro todo. Está aqui o livro todo. Mas depois falamos disso, Joshua. Isto é uma outra tertúlia. Exatamente. Isto é o exagero da amizade do Valdemar. Não... Porque, de facto, a amizade às vezes tolda a crítica. Não. A amizade é uma coisa, o Almada Negreiros dizia, os amigos pela vida fora valem mais do que uma universidade. E as universidades é para debater, não é para silenciar. Não, eu diria ao contrário. Não é os amigos, é preciso ter um amigo como o Valdemar para dispensar a universidade. Não, isso é bondade.
Estou a caminho dos 84 anos. És um rapaz. Epá, e andar em transportes públicos. Amanhã vou ter 2 horas de dentista para procurar melhorar a fachada. Isto, sabes que rapazes do nosso tempo ou resistem ou não resistem. Nós estamos os dois a resistir. Temos resistido a outras coisas. Isso. E agora vamos resistir às nossas próprias coisas. Ora bem, Eu não estou às havendo... ordens, aqui o Carlos fará o favor de indicar quais são os... Eu indiquei 3 livros. Eu não sei se o livro, se a edição das causas, o prefácio do Eduardo Lourenço é da tinta da China. Eu não sei, isso é de ver facilmente aí. É uma edição que tem o Lourenço, que isso é uma coisa extraordinária. E vale a pena ler. É o problema dos judeus, o problema do municipalismo, as relações internacionais, o não aproveitamento das colónias, o peso económico das colónias, dada a sua improdutividade em termos de investimento que lá se fazia, o maltratamento humano das suas populações, todos esses aspectos são pioneiramente contemplados pelo Antero de Cantal. Há o Concílio de Trento. O Concílio de Trento que dá que transforma o cristianismo num catolicismo dogmático. Isso aí é que é. É o Concílio de Trento, que demora 63 anos, ou seja, de 1500 a 1563, que conceptualiza e consolida a Inquisição. Atenção. Bom, eu vou dar o pontapé de saída aqui em algumas questões e volto, e se calhar desafiava a que o nosso conferencista nos dissesse o que acha que da geração de 70 influenciou a Seara Nova e o projeto da Seara Nova. Ou pelo menos, porque a Seara Nova, que completa agora 100 anos... Eu publiquei na revista do Expresso um artigo que desencadeou uma outra polémica em que eu me ocupo detalhadamente da Seara Nova, que foi uma revista fundamental para a consciência política e cívica do meu pai e da minha mãe, que é a geração de 20 do aparecimento da Seara e a minha própria. Agora, as conferências do Casino não se limitam à Seara Nova. Com todas as minhas desculpas, eu começo por situar a grande influência, em princípio, na formação do próprio Partido Republicano. Partido Republicano, Partido Socialista, ou seja, a transposição do rotativismo da monarquia constitucional. Por conseguinte, as conferências preparam a República com tudo aquilo que depois façam uma crítica frontal à República. Segundo, as conferências projetam-se a várias gerações literárias antes da Seara Nova, ou seja, a Renascença portuguesa no Porto, em 1910, logo após a proclamação da República, incluindo grandes figuras como o Jaime Cortesão, o Raul Proenço, o Teixeira de Pascoais, Leonardo Coimbra e outros. E daí haverá uma cisão muito profunda, ou seja, deixam a parte metafísica e saudosista para Teixeira de Pascoais e Leonardo Coimbra, e a outra parte vai dar a Seara Nova. A Seara Nova não se restringe a ela própria. Também na década de 20, a Seara Nova vai dar a geração da presença, com José Régio, com Miguel Torga, Vitorino Décio e todos aqueles que a constituíram. E a presença, com tudo o que tem de polémica, vai dar, nos anos 40, o novo cancioneiro.
E, a partir daí, vai ter uma influência decisiva em todas as manifestações de resistência ao fascismo, vai estar presente na Constituição e no programa do 25 de Abril. Isto é, o alto mérito da Seara Nova. E não nos podemos esquecer que um dos principais seareiros, Henrique de Barros, viria a ser o presidente da Assembleia Constituinte, que estabelece o texto fundamental que dá as liberdades fundamentais aos portugueses, além de outras regalias e aquisições fundamentais. E essa influência da geração de 70, hoje, como é que se detecta na vida cidadã do século XXI? Ainda se nota essa influência? Não sei. O marxismo, que já existia naquela altura, não nos podemos esquecer que o genro de Marx veio a Portugal e tem, num barco no meio do Tejo, uma reunião com os participantes das conferências do Casino. Não nos podemos esquecer que o Eça de Queiroz, quando vivia em Leiria, declara numa carta ao professor Manuel Emílio Garcia, da Universidade de Coimbra, que ele, Eça de Queiroz, pertencia à Internacional. Atenção, que o Eça de Queiroz, depois, com o casamento, com a vida consular e diplomática, tenha tido uma viragem, isso é outra questão. Mas o Eça de Queiroz, quando está em Leiria, no período que dá a elaboração do crime do Padre Amaro e a participação nas conferências do Casino, ele confessa estar ligado à Internacional. O Paulo Lafargue, genro do Carlos Marx, esteve cá. Há um resumo do Capital publicado em língua portuguesa. O Antero não, o Antero é mais proudhoniano do que marxista. E é republicano, sempre foi republicano. O que acontece com os outros. Isso aí é muito significativo. E é esse estímulo que vai dar lugar à República, com as suas ramificações, entre as quais a Renascença Portuguesa e a Revista Águia, a Seara Nova e as outras citações que eu fiz. E mais não disse. O Carlos também, com a grande cultura que tem e que todos nós lhe reconhecemos, poderá dar contributos adicionais pela sua enorme cultura àquilo que eu acabei de dizer. E que está muito mais na sua geração e nas preocupações deste octogenário. Joshua, tu conheces o António Valdemar desde sempre, não é? Vocês conheceram-se ainda adolescentes, ou pelo menos tu eras adolescente. Que questão é que tu queres pôr ao António Valdemar? Eu espero, antes de mais nada, uma questão prévia, que o Carlos Ventura faça o favor de dar também o seu contributo, não é só estar a perguntar aos outros. Isto é muito fácil. É muito fácil estar a espremer. Você também, Carlos, você também tem que dizer, uma vez que formulou com tanta pertinência isto, também tem que dar o seu contributo. Não é só espremer o limão. Não se ria tanto. Ria-se mais para dentro. Eu aqui sou só o coordenador. O coordenador tem que estar dentro da matéria. Se não foi aquilo que aconteceu ali com o Miguel de Sousa Tavares e com o Nuno, com o ministro, a respeito da TAP. Não, quem faz essas perguntas sabe o que é que está a perguntar. Agora também tem que dar o seu contributo. Sei um pouquinho. Joshua, estamos à espera da tua... Não, eu não sou. Isto aqui é uma nota de canto de página. A amizade com o Joshua não é as conferências do Casino. Eu tenho muito gosto. Isso é para outra conferência. Vamos estar dentro do tema que o Carlos fez o favor de definir e com a colaboração da Biblioteca de Alcântara, a sua diretora e os outros. Sim, a vossa é uma amizade de vida. Mas queres que eu diga alguma coisa?
Não Vá, Jorge. das conferências do casino, porque havia uma reunião de intelectuais no Chiado, na Brasileira, e essa é que me deu a oportunidade de conhecer o Valdemar. A Brasileira apareceu em 1912. Exatamente. As conferências são 1871. Eu sei. Claro. Mas o problema não é esse. É que, para nós, na nossa formação, as conferências do casino foi uma história, enquanto que a brasileira foi uma vivência. Exatamente. E essa vivência é importante. E, na realidade, tudo o que nós aprendemos na rua, no Chiado, foi extremamente importante. Claro. Os jornais estavam censurados e os livros eram apreendidos. Exatamente. Era muito mais vivo aquilo que nós falávamos uns com os outros, apesar da vigilância da PIDE. Hoje, tudo isto parece que ficou apagado. E quando nós, nessa altura, em relação às governações e às leis, enfim, desse tempo, dessa outra Inquisição, como disseste há pouco, Muito bem. nós tínhamos essa noção, isso preocupava-nos, e, por outro lado, o combate era, olha, por exemplo, a história da Inquisição do Saraiva. Exatamente. A polémica com o Revá. A polémica com o Revá, etc., que nos faziam, ou incentivavam, melhor dito, nos incentivavam a combater essa Inquisição. A PIDE estava a 200 metros da brasileira. Exatamente. Ora bem, e tudo isso foi a nossa formação. Foi a nossa formação, foi uma formação de liberdade e de cidadania. Exatamente. Onde as pessoas conviviam, embora ao lado da Bernard, da pastelaria Bernard, onde deu as dondocas e os dondoques, havia uma intelectualidade sempre viva e sempre influenciadora da opinião pública. E isso para mim, sabes que toda a literatura tem um valor histórico, mas a vivência tem um valor pessoal de formação. Claro. E isso foi fundamental. Todos os que nós conhecemos, que eram sobretudo artistas e escritores, e, enfim, e que ainda há pouco tempo faleceu. Advogados, magistrados, tudo que estava ali. Médicos. Os médicos. Exatamente. Ainda há pouco tempo favoreceu um dos homens que influenciou a mentalidade portuguesa desse tempo, José Augusto de França, por exemplo. Exatamente. E com quem eu tive o ensejo de ter uma enorme conversa em Tomar numa destas iniciativas das bibliotecas. Muito bem. Numa coisa chamada Bibliotecando. Exatamente. Que foi... E essas pessoas hoje fazem-nos falta, porque estamos outra vez numa situação em que os que pensam têm que continuar a pensar, mas têm que, sobretudo, falar. Porque há uma ausência muito grande de cidadania, no sentido que o individualismo está novamente a cobrir
aquilo que podemos chamar cidadania e o que podemos chamar convivência Exatamente, humana e intelectual. exatamente, é isso. Não sei se alguém mais... O Carlos Ventura, Ora bem, nós temos tens aqui... que andar. Claro, claro, não é só espremer os outros. Nós temos aqui uma questão no bate-papo de José Louça. E esta questão é a seguinte. Também gostaria de saber de que outras inquisições... esta é uma segunda questão. A primeira é, o nosso convidado disse-nos que o programa das conferências ainda estava por cumprir. Poderia exemplificar? É a questão do José Louça. Então não posso. A educação. O problema da educação, que é o problema central, está resolvido? Não está. O problema da justiça está resolvido? Não está. O problema da literatura. Estamos a viver fundamentalmente de traduções, parte das quais bastante má, e os grandes autores portugueses escasseiam presentemente. Está ou não está por cumprir? Completamente. Estamos, neste momento, numa crise política e social extraordinária e nós não sabemos, no fim desta semana, perante as declarações preferidas hoje, já por partidos que estão no espectro político e grandes protagonistas do quadro político atual, nós não sabemos o que é que pode esperar com a subida galopante de forças autoritárias e totalitárias, de um lado e do outro. Mais, e quem é que beneficia desta crise? Quem é que beneficia desta crise? Quem é que estimulou esta crise? Quem é que sugeriu pela primeira vez que esta crise, para além de uma questão de orçamento e de contas, iria dar eleições? Isto depois tem sido a bola de neve. Quem é o grande responsável por isso? Todos nós sabemos quem é. Carlos, estás a ouvir? Sim, Zé. Posso entrar de viva voz? Eu queria continuar o que o António Valdemar acaba de dizer sobre a educação. E queria dar 2 exemplos que me chocam e que me inquietam, que é o ensino da filosofia, que praticamente foi esquecido. Claro. Praticamente. Lamentável e deploravelmente. Exatamente. Esse é essencial, porque nós não nos podemos esquecer que, ao fim e ao cabo, é a filosofia que trabalha o inconsciente coletivo de todos. Tudo isso. Outra questão, em relação ainda à educação, na qual eu me tenho batido ultimamente, noutros locais, que é o ensino da ecologia. O que se faz no secundário, tudo isso, é falar sobre reciclagem e coisas que se podem resolver muito facilmente. Mas a ecologia em si, enquanto ciência, por um lado, e enquanto a ecologia política também, que tem ao fim e ao cabo saído, já desde há 50 anos, grandes ideias para transformar o mundo em que vivemos, tem sido completamente esquecida. E isto é essencial. No mundo em que nós vivemos, hoje em dia, neste momento, é absolutamente essencial, com o problema das alterações climáticas, com a perda crucial da biodiversidade, da qual nós fazemos parte, é preciso não nos esquecer, isto é essencial. E, portanto, aqui, o problema de educação é um problema central. Nisso estamos todos de acordo. E disse. Ok. Há uma senhora que pediu para eu falar do professor Garcia, quem é que pediu? Agradeço que formule novamente. Temos uma questão no seguimento da do José Lousa, que diz, também gostaria de saber de que outras inquisições, é uma questão da Amélia Rezende, de que outras inquisições estava António Valdemar a falar?
de todas as inquisições, no caso concreto e contemporâneo, antes do 25 de Abril, da PIDE-DGS. E depois temos uma outra questão de Lipari, não estou a ver quem é, mas que pergunta. Pedia a António Valdemar que falasse sobre as relações entre o professor Emílio Garcia e o Essa de Queiroz, que antecederam a Conferência do Casino. Muito bem, muito bem. O professor Manuel Emílio Garcia, natural de Bragança, licenciou-se e doutorou-se em Coimbra. Foi muito precoce e foi professor na Universidade de Coimbra, de Essa de Queiroz e de vários outros participantes nas conferências do Casino. O magistério do professor Manuel Emílio Garcia, assinalado em toponímias, escolas, etc., deu lugar, na área do direito, ou das várias ramificações do direito, à implantação ou instauração do positivismo. Era neto do professor Manuel Emílio Garcia, um amigo meu já falecido, um advogado notável, frequentador habitual do Grêmio Literário, que era o advogado Lipari Garcia. Lipari Garcia era um homem fascinante que julgo que ainda tinha grande parte do espólio do avô e que o pai de Lipari divulgou em várias publicações, nomeadamente no semanário O Diabo, que foi encerrado pela PIDE, a Inquisição que eu falei há momentos, em 1940. Muito bem, já estou a ver quem é Lipari. Lipari. Senão isto acaba em pó de talco. Eu não quero pôr o Lipari Garcia reduzido ao pó de talco. Temos aqui. Ora bem, depois há aqui uma observação de Clara Rocha Santos que diz o ponto fulcral da educação. Sim, já existiu ecologia no secundário e um cheirinho no nono ano, mas tal como o ordenamento de território, tudo desapareceu. Todas as questões que promovem debate foram torcidas. Sobre Muito bem. eu posso dizer uma coisa? Claro, Jorge. A educação, naquilo que hoje me preocupa, é a educação médica. Já do século XIX, Garrett dizia uma coisa simples. Na Faculdade de Medicina aprende-se medicina. Nos hospitais aprende-se a ser médico. E hoje que nós assistimos à contestação da esquerda sobre o Serviço Nacional de Saúde, fala-se em tudo, exceto em duas coisas que são fundamentais. As carreiras médicas, por Muito bem. que desapareceram, não há formação médica, portanto, nós aprendemos medicina. Nós ainda tivemos a sorte de aprender a ser médicos. Mas hoje pode-se aprender a medicina sem se aprender a ser médico. Exatamente. Que é uma coisa terrível. Horrível. Por outro lado, a outra coisa extremamente importante e que hoje se fala constantemente em doentes que não são atendidos, fora da pandemia, não estou a falar da pandemia, antes e depois da pandemia, não são atendidos porque não existe, e ninguém fala nisso, leis ou regulamentos sobre o direito de acesso ao tratamento, porque a saúde é natural. Aquilo que o direito à saúde é um fenómeno natural, mas claro, o direito ao tratamento é um dever. Não é um dever, é uma necessidade absoluta e não há
digamos, uma preocupação sobre o dinheiro. Muito bem. E isto é fundamental. De maneira que, na realidade, como o Valdemar disse, quase nada foi cumprido depois das conferências. Não é? Um antissemitismo que nos envolve presentemente. E que o Antero de Quental combate de forma enérgica. Bom, era natural, porque ele era cripto-judeu. Claro. Mas, na realidade, o antissemitismo não vale a pena discutir, porque tem 2000 anos de existência, não vale a pena, e não tem solução à vista. Para deixar dar. Estamos cá nós para combatê-lo. Ora bem, Antónia Amélia Rezende pretende tomar a palavra. Amélia, tem a palavra. Vou ver se consigo falar, porque vou ver se consigo falar. Muito bem. Porque o meu iPad falhou-me. Estas tecnologias de vez em quando falham. Pronto. É assim, ainda dentro do campo da educação, eu penso que é importante salientar que a educação não é só a instrução que a escola dá, Claro. é toda uma situação de aprendizagem em que a criança, ou depois mais tarde o adulto, pode vir a aprender. É um tema, quer dizer, que é um pouco quente, mas embora possa parecer secundário em relação às preocupações que estamos a definir aqui. Mas, por exemplo, uma coisa que me inquieta imenso é que, por exemplo, nós temos as nossas crianças neste momento capturadas por um sistema de videojogos e de asfixia mental com grande prejuízo para a sua saúde mental e física. Temos as crianças totalmente viciadas nestes jogos e não vejo nem a sociedade civil, nem os poderes políticos tomarem atitude nenhuma em relação ao mercado e em relação a essas empresas que completamente capturaram as nossas crianças. Faz lembrar aquela ideia na Idade Média, não é? Do flautista que leva as crianças para fora da cidade. Eu sinto isto a assistir em todas as famílias. Portanto, eu pergunto aos presentes de que forma é que a cidadania e portanto, este espírito de combate ao obscurantismo e à violência pode ser combatida e de que forma é que nós, como cidadãs e como cidadãos, temos uma palavra a dizer. Eu não vejo isto, vejo os comentadores falarem um pouco sobre isso, mas quer dizer, uma iniciativa coletiva de tentar, a nível geral, combater isto, não vejo. É a minha pergunta. É uma pergunta a quem? Ao Carlos, ao Dr. Carlos Ventura ou ao António Valdemar? Não, é uma pergunta para nós todos. Quer dizer, se o António Valdemar quiser, ou o Jossua, ou o Lousa quiser responder, é uma pergunta que eu vos coloco a vocês todos. Ora, muito bem, eu vou dar já a minha resposta. O facto de estarmos hoje e aqui, neste momento, reunidos, é um ato de cidadania que procura integrar-se naquilo que a doutora Amélia Cardoso Rezende acaba de formular. Começou hoje aqui conosco essa preocupação que julgo que é extensiva a muitos outros setores e a muitas outras personalidades. Ora bem, nós não temos mais questões ou observações. Tenho uma curta intervenção. Força. E para responder à Amélia diretamente, já que ela falou na minha pessoa, vejo-me obrigado a dizer qualquer coisa. Se calhar temos que fazer como fizeram os republicanos no seu tempo, fazendo proliferar por esse país os centros em que se aprendia a ler, a escrever, etc. Se calhar
se calhar nós, nas associações em que estamos e noutras que poderemos criar, começar nós, ao fim e ao cabo, a veicular os conhecimentos que são essenciais, como já foram falados, da filosofia, da ecologia, etc. Será provavelmente um caminho para já, não é? Porque, de facto, a escola não pode responder a tudo. Meu querido Zé Lousa, de acordo com a sua oportuna intervenção, eu diria, parafraseando Almada Negreiros, um dos meus mestres, hoje em dia temos que nos preocupar mais com os alfabetos do que com os analfabetos. Nas nossas preocupações está a arrogância de muitos alfabetos. E nós, muitas vezes, perdemos cavaco com esses alfabetos. Absolutamente de acordo. Bom, não havendo mais questões ou observações, tanto no bate-papo como pedidos de toma de palavra, vamos então encaminhar-nos para o encerramento. Eu lembro-vos que daqui a um mês, na última segunda-feira de novembro, que será no dia 29 de novembro, nós teremos a próxima tertúlia. E essa tertúlia será com Rui Pereira, e o tema será o que é o Estado de Direito. A questão política central, mesmo quando não está revelada, atual, é o questionamento do Estado de Direito. Ver como é que ele pode ser melhorado ou, pelo contrário, ser debilitado. Na realidade, o Estado de Direito está, como há décadas nunca fora, está a ser atacado e está em perigo. E hoje há menos países no mundo com um Estado de Direito em funcionamento do que havia há 20 ou 30 anos. Como é que o Estado de Direito, o que é o Estado de Direito, quais são as suas bases? É disto que falaremos daqui a um mês. Antes de encerrarmos, vou então dar a palavra a António Valdemar para tirar as suas conclusões e encerrar esta nossa tertúlia. Eu aqui sou um outro orador, não me compete encerrar. Eu julgo que compete agradecer aos que proporcionaram este encontro e eles também agradecerem aos seus participantes. Eu julgo que é isso. Eu, por mim, já estou a agradecer. Agora têm que agradecer a participação dos outros. Esta foi mais uma tertúlia que iniciámos e continuamos à distância, sem estarmos na mesma sala, como era o projeto inicial. E, portanto, alguns são, como dizia o Zé Lousa, no fim de semana, quando me telefonou, a dizer, então, ainda não recebi a recepção porque quero inscrever-me. E dizia ao Zé, eu que sou cliente assíduo. Exatamente. Portanto, há aqui um grupo, um conjunto de pessoas que nos acompanha quase sempre desde janeiro, e há outros que circulam um bocadinho conforme as tertúlias os motivam mais ou menos. É bom estar convosco. Esta tertúlia vai continuar. Agradeço ao nosso brilhante conferencista de hoje e até sempre, para já, até para o mês que vem. Até todos os dias, todos os dias. Todos. Margarida, podemos encerrar. Muito obrigado.